E aí, tudo certo? Hoje a gente vai entrar num mundo que parece coisa de ficção científica, mas que na verdade está cada vez mais presente no nosso dia a dia, o aprendizado de máquina. A pergunta de US$ 1 milhão é: como é que um computador aprende de verdade? Bora descobrir junto? Olha que legal essa pergunta. Pra gente é moleza, né? Bate o olho e já sabe o que é uma maçã e o que é uma banana. Mas e para uma máquina? Como é que a gente ensina essa diferença? É exatamente essa grande sacada por trás de tudo. Beleza, então qual é o segredo? Como é que a máquina realmente aprende? A resposta, no fundo, está nos dados. A gente não chega para a máquina com uma lista de regras, tipo, se for redondo e vermelho é uma maçã. Não, a gente mostra para ela milhares e milhares de exemplos e deixa ela se virar para encontrar os padrões. E essa é a definição mais formal, sabe? O tal do machine learning é isso, um jeito de fazer o computador aprender com a experiência sem precisar de uma programação passo a passo para cada coisinha que ele tem que fazer. Só que não existe um jeito só de fazer isso. Na prática, o aprendizado de máquina se divide em duas grandes famílias, digamos assim, cada uma com um objetivo bem diferente. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui, com os dados. Eles são a matéria-prima. Como a gente pode ver nesse esquema, o aprendizado de máquina é o grande guarda-chuva, e a partir daí a estrada se bifurca. E aqui estão os dois caminhos, aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. Para ficar fácil de entender, pense assim, o supervisionado é como ter um professor do lado, te dando a resposta certa para cada exercício. Já o não supervisionado, esse é o autodidata, que recebe o material e tem que descobrir tudo sozinho. Então vamos mergulhar primeiro nesse de aprender com um professor, o tal do aprendizado supervisionado. Lembra do nosso exemplo da maçã e da banana? Pois é, no aprendizado supervisionado é exatamente isso que acontece. A gente dá para a máquina uma montanha de imagens já com a cola, com o rótulo. A gente mostra uma foto e fala, isso aqui é uma maçã. Mostra outra e diz, isso é uma banana. Depois de ver milhares desses exemplos, ela começa a sacar sozinha quais são as características que definem uma maçã. E o mais impressionante é que essa ideia, que parece tão simples, é o que está por trás de coisas super complexas. Sabe aquele sistema do banco que bloqueia o cartão na hora por suspeita de fraude? É isso. Ele aprendeu com milhões de transações passadas o que é uma compra normal e o que é suspeito. Ou pensa num sistema que ajuda médicos a encontrar um tumor numa ressonância magnética, vendo detalhes que o olho humano poderia deixar passar. É o mesmo princípio. Traduzindo isso para um gráfico, o que a máquina está tentando fazer é traçar uma linha no meio dos dados. De um lado ficam os pontos azuis, do outro, os vermelhos. O grande objetivo dela é achar a melhor linha possível, o que a gente chama de limite de decisão. Para quando chegar um dado novo, ela só precisa ver de que lado da linha ele caiu para classificar. Ok, isso funciona muito bem quando a gente já tem as respostas, os rótulos, mas e quando não tem? E se a gente só tiver um monte de dados bagunçados, sem nenhuma etiqueta dizendo o que é o quê? É aí que a coisa fica mais interessante ainda. O que acontece quando não tem professor? Quando não tem gabarito? Bom, é para isso que existe a outra família, a dos autodidatas. Dá uma olhada nisso aqui, é incrível. Na esquerda a gente vê um monte de pontos, tudo misturado. Na direita é o depois do algoritmo não supervisionado rodar. Olha só, ele encontrou 3 grupos distintos ali no meio. Sozinho, ninguém disse para ele que existiam 3 grupos. Ele olhou para aquela bagunça e percebeu, opa, esses pontos aqui são parecidos entre si, esses outros formam outro grupo e aqueles lá um terceiro. Isso é o que a gente chama de clusterização. E um exemplo bem prático disso é esse gráfico, que parece uma árvore de cabeça para baixo. Um algoritmo analisou um monte de dados sobre várias cidades e começou a agrupar as que são mais parecidas. Ele mesmo descobriu que as cidades do grupo A1 têm muito em comum e que são bem diferentes das cidades do grupo A2. Isso é usado para tudo, desde a segmentação de clientes em marketing até a organização automática de fotos. Então, agora que a gente viu as duas abordagens, vamos resumir. Qual é a diferença fundamental entre o que cada família está tentando fazer? Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, o aprendizado supervisionado, o aluno com o professor, o objetivo dele é fazer uma predição, é responder uma pergunta direta. Isso é uma maçã ou uma banana? Do outro lado, o não supervisionado, o autodidata. O objetivo dele é fazer uma descrição. Ele explora os dados para encontrar padrões, respondendo à pergunta: que grupos naturais existem nesses dados? Um prevê, o outro descreve. Essa é a grande diferença. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Agora que a gente sabe que as máquinas podem aprender com um guia ou sozinhas, a questão muda. Não é mais se elas conseguem aprender, mas sim o que a gente vai querer que elas aprendam.
Quais são os próximos grandes problemas que vamos resolver com essa tecnologia? Fica aí o pensamento.